O nosso tema de hoje, então, é como ser uma esposa santa. Muito interessante esse tema, muito interessante para a gente tratar. Lembrando que os homens não podem se esquecer do estudo anterior. Não é só cobrar das mulheres, mas também se lembrar do estudo anterior. O plano perfeito de Deus para as famílias inclui a criação de homem e mulher e a forma como devem se relacionar um com o outro. Fomos criados perfeitos e, infelizmente, o pecado mudou isso. Mas Deus, em sua misericórdia, nos deu casamento, uma joia resgatada do paraíso. Gênesis 2, 18 a 25. Hoje é dia das mulheres lerem. Semana passada os homens leram e agora as mulheres vão ler os textos bíblicos. Disse mais o Senhor Deus: trouxe-os ao homem para ver como este te chamaria, e o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome do homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma criatura que lhe fosse idônea. Então, e não se envergonhavam. Gênesis 2, 18 a 25, e aqui nós temos a instituição do primeiro casamento e a instituição do relacionamento. Relacionamento de casal é só entre homem e mulher. Qualquer coisa diferente disso é estranho, é esquisito, é pecaminoso. Então o Senhor institui o casamento, o pecado denigre, a gente sabe, mas aí nós continuamos. O chamado dos maridos para submeter-se à sua mulher, amando-a, nutrindo-a e entregando-se a ela como Cristo se entrega à igreja, é completado pelo chamado da mulher para respeitar e se submeter a ele, como o cabeça do lar. Juntos formam uma equipe, então é complementar. O homem é o cabeça do seu lar, ele deve amar a sua esposa, deve se entregar a ela como Cristo amou a igreja, e a esposa deve ser submissa, estar sob a mesma missão. Ele é o cabeça do lar que providencia e que protege, como está em Efésios 5, 23. Meninas? Sendo esse mesmo o salvador do corpo. Cristo é o cabeça da igreja, sendo esse o salvador do corpo. O marido deve ser o cabeça da mulher, sendo esse aquele que cuida, protege, nutre, sustenta a sua esposa. Essa é a nossa função. Então as funções são complementares entre homem e mulher. Ela está ao seu lado, o eixo da roda em casa. Os detalhes variam, mas o plano de Deus é atemporal. Ou seja, pode variar alguma coisa socialmente falando. A família pode ter algumas necessidades novas. Talvez a esposa tenha uma necessidade de trabalhar, talvez algumas coisas aconteçam, mas a fórmula de Deus para a família funcionar continua a mesma. As tecnologias podem evoluir, a sociedade pode ter algumas evoluçõezinhas, mas a dinâmica de Deus para a família continua a mesma. Nós o ignoramos por nossa conta e risco, mas se o seguirmos, seremos abençoados. Você quer ignorar o plano de Deus para a sua vida? Você vai fazer isso por sua conta e risco. Agora, quando nós seguimos, nós, casal, homem, mulher, nós somos abençoados pelo Senhor. Concentrando-nos no papel de uma esposa santa, então a primeira bênção vem quando nos submetemos contentemente ao seu plano, ao plano de Deus.
confiando na sabedoria de Deus. Provérbios 3, 5 e 6 diz o quê? Confia. Ele endireitará as suas veredas. Provérbios 3, 5 e 6. Então o que nós precisamos entender é que precisamos confiar no plano do Senhor para as nossas vidas. Não no que eu acho, o que eu penso, o que o meu coração me diz. Nós não confiamos no nosso coração. Nós confiamos no que Deus diz. Se o Senhor Deus diz que a engrenagem funciona bem com homens que são cabeças e mulheres submissas, então é assim que ela funciona e funciona muito bem. Se nós cremos nisso, nós seremos abençoados. Caminhamos assim, enfrentando firmemente as acusações das feministas de que isso é degradante e decidindo permanecer na vontade de Deus e esperando mais bênçãos. Então, irmãs, se as irmãs querem ser mais santas, confiem no propósito de Deus, confiem que a engrenagem funciona direito, apesar de todos os papos das feministas, apesar de tudo aquilo, continue a confiar no Senhor que isso dá certo, e isso vai dar certo. Confie na palavra do Senhor e você será abençoado. Com certeza você será abençoado. Não parta do princípio das feministas, não parta dos princípios modernos, porque depois você vai ficar cansada, exaurida, exausta, procurando um apoio, um suporte, um ajudador, um sustentador, um provedor, um protetor, e você não tem. Vai chegar num tempo da sua vida que você vai ficar exausta e não haverá bênção. A esposa santa é abençoada quando ama Deus acima de tudo e quando sua palavra está gravada em seu coração e se manifesta em sua vida. A esposa deve amar a Deus acima de tudo e amar a sua palavra e crer que essa palavra é verdade. Ela combate o pecado que ainda vive nela, desfrutando de tempo sozinha com Deus, em oração e leitura, porque o tempo em família nós já falamos lá no primeiro estudo, há 2 quartas atrás. Então, ela gasta tempo consigo mesma, em tempo devocional, com oração, leitura da palavra. Efésios 6, 17 e 18. Efésios 6, 17 e 18. Não está falando só para a esposa do texto, pastor, mas está falando para elas também. Então o princípio se aplica. Seu andar e sua fala são uma luz sobre o monte e sal da terra. Andar com Deus a capacita a andar em harmonia com o seu marido. Se você espera tudo do marido, mas você não tem vida com Deus, não tem vida devocional, não ama a Deus sobre todas as coisas, querida, não vai funcionar. Você está esperando que só venha dele, e não pode ser assim. Você tem que ter uma vida devocional também. A esposa santa é abençoada quando é fiel ao seu marido. É imprescindível. Fidelidade. Ela lhe dá o seu amor, afeto, compromisso e atenção de todo o coração. Tito 2,4. Vamos lá? Tito 2,4. E aqui tem uma coisa interessante. Primeiro, ele está falando para as mais velhas, para que as mais velhas ensinem e sejam exemplo para as mais novas. E o que elas devem ensinar para as recém-casadas? A amarem o marido e seus filhos. Aí, de vez em quando, a gente ouve uns palestrantes dizerem assim: Deus mandou o homem amar a sua mulher, mas não falou isso para a mulher. Falou assim, olha ali. Eu já ouvi muito pregador equivocadamente dizer que Deus só mandou o homem amar a sua esposa. Deus mandou o homem amar a esposa como Cristo ama a sua igreja. Mas se você procura um texto bíblico em que Deus manda a esposa amar o seu marido, ei-lo, aqui, Tito 2,4, tem que amar mesmo, tá bom? E o princípio do discipulado familiar também é importante. As irmãs mais velhas ensinarem as mais novas pelo exemplo e pela palavra. Às vezes fala quando alguém tem filho, aí fala, agora você vai entender que é amor. Agora você vai entender o que é amor de verdade. Ou a gente ouve coisas assim, do tipo, a mulher teve um filho, agora você vai entender o que é amor de verdade. Ou então, a frase infeliz também: filho é para sempre, marido não.
Isso é uma outra engrenagem do mundo, porque na nossa engrenagem bíblica cristã, marido é para sempre. E na verdade, os filhos é que não são. Não que vai deixar de ser filho, mas quem vai ficar em casa com você, é o seu cônjuge. O seu filho vai sair, vai ter a família dele, vai ter a vida dele, e você vai continuar com o seu cônjuge. Eu sei que a ideia do mundo é que por causa de haver separação, por causa de haver isso, haver aquilo, mas esse não é o propósito de Deus para as nossas vidas. O propósito de Deus é que a gente se case e viva junto mesmo, até que a eternidade nos una para sempre. E não pensar assim, quando você já entra no relacionamento pensando assim, que triste, né? Filho para sempre, marido não. Ou ao contrário, né? Filho para sempre, mulher não. Esse não é o nosso princípio. Por isso às vezes o casamento não é tão abençoado, ou não é abençoado, por causa desses tipos de filosofias. Oi? Eu tive uma experiência ao ter filho de conhecer um novo amor. Diferente. Mas eu entendo que é uma colocação também. Na mesma prerrogativa da mulher, ao ter um filho, descobrir verdadeiramente um novo amor. O que é uma proporção de amor? Porque quando jovens, e a gente fala de amor, a conotação de amor, a mesma tese de convertido, a experiência de ver a relação de pai para com filho, ela, por mais que alguém queira falar que tem, quando tem um filho, ele tem experiência. Aquele que não teve um filho ainda, ele conseguiu experimentar ainda essa relação tão profunda. Olha, eu posso admitir que você diga assim, agora que eu tenho um filho, eu estou experimentando uma relação de amor diferente, mas não que agora eu vou saber o que é amor de verdade. Eu posso não ter filhos e posso não ter nem cônjuge, e ainda assim experimentar o que é o amor de verdade, até por causa do amor que Cristo derrama sobre a minha vida. Então você dizer assim, olha, agora eu conheci o amor de uma perspectiva que eu não conhecia, ok, mas a colocação de dizer agora que você vai conhecer o amor de verdade, essa não. Né? Não, é assim mesmo. O amor de Deus, o filho morto na cruz, sim. Né, a gente aprende esse amor tremendo. Aham. Filho, né, que é uma coisa extraordinária, né? Sim. E a gente entende esse amor quando a gente tem filhos, né? Não que seja uma coisa, que uma coisa seja mais que a outra, né? Mas assim, esse vínculo de pai e filho, ele é muito pai e mãe, é muito forte. Olha, mas o que a gente tem que entender é o uso das palavras. As palavras dizem alguma coisa. Essa tem sido às vezes a nossa briga com música, com poesia e tal. Elas dizem alguma coisa. Uma coisa é eu dizer, agora você vai saber o que é amor de verdade. Outra coisa é eu dizer, agora eu vou conhecer uma experiência, uma perspectiva de amor diferente. São coisas diferentes. E infelizmente, na maioria das vezes, quando as pessoas expressam, agora você vai conhecer o que é amor de verdade, é como se dissesse assim, as outras ligações não são tão importantes ou não estão no mesmo patamar. O mundo diz isso. Não. Isso. A visão do mundo é essa. Essa é a perspectiva mundana. Sim. A essência, a sustentação de amor é compromisso. E quando você tem para com o filho, aquela experiência de para com o filho é diferente, porque ela excede o compromisso. Ela fica uma relação que não quer dizer que você menospreza agora para com o marido, porque muitas vezes a expressão popular, ela faz com essa relação de menosprezo. Jó conheceu a Deus verdadeiramente a partir de uma experiência mais para frente. Mais profunda com Deus. Ele foi questionado 3 vezes sobre a questão de amor. E aí tem a relação com Veras, filhos, né? E você vê o outro que esqueci na sequência. Então, essa relação, eu acho que flui mais para você. No casamento, o livro que você está citando lá atrás, diz assim, que o que sustenta o casamento é o compromisso.
E o que dá cor ao casamento é o amor. Os filhos, eles também têm uma relação de compromisso, embora o amor possa vir antes. Na verdade, você pode inverter a perspectiva. Eu amo porque nasceu de mim e tal, mas o compromisso também é o que me mantém firme na minha criação com os meus filhos. Posso entender o que vocês estão dizendo, que são perspectivas diferentes do amor, mas uma coisa que precisa ser estabelecida é: as palavras dizem o que as palavras querem dizer. A gente tem então prestar atenção e tomar cuidado. Às vezes a gente tem boa vontade em querer entender, não, mas ele quis dizer isso. Se ele me explicar, ótimo, mas de um modo geral, quando o mundo diz essas coisas, ele está querendo mesmo dizer o que ele está dizendo, que o casamento não é tão importante, que essa união não é tão importante. O mundo tem trabalhado assim conosco, e tem trabalhado na área da dialética. As palavras deixam de dizer aquilo que elas dizem, aquele negócio todo. Então a gente tem que tomar cuidado. Ceder à tentação não é uma opção. Nós não podemos ceder, isso não é uma opção, temos que ter fidelidade. A despeito da atrofia dos músculos, do aumento da cintura do marido, acontece com a gente, né? Do cabelo grisalho, apesar de tudo isso acontecer com o seu marido e da monotonia da vida, ela não busca uma receita nova, mas tempera os ingredientes que possui, investindo sua energia em seu relacionamento com o seu marido. Uma mulher abençoada e santa vai ser fiel ao seu marido, sempre. No que diz respeito à mulher solteira que deseja ser uma esposa santa, ore e escolha com sabedoria. Pode parecer um conceito simplório, mas não é. Porque às vezes a menina escolhe e depois é que vai orar. Senhor, me dá o fulano, eu quero fulano, Senhor. A oração dela é outra coisa. E está errado quando ora. Casar-se com um homem que você consiga respeitar, não com um homem tolo, egoísta, raivoso ou imaturo. Não é o tipo de homem que você devia se casar com ele. Não trabalha? Não casa. Não tem perspectiva? Não casa. É raivoso? Não casa. É tolo? Não casa. É infantil? Não casa. Não virou homem porque está a vida toda lá, já tem 30 anos, está ainda jogando videogame na casa da mamãe? Não casa. Deixa ele amadurecer. Ou arruma outro, não é melhor. Case-se com um homem santo, que a ama com tudo o que você é. Esse é o ponto. As meninas devem orar para buscar um esposo, um bom esposo. Spurgeon nos aconselha a manter nossos olhos bem abertos antes do casamento e meio fechados depois dele. Então abra bem seus olhos antes, querido. Preste bastante atenção, porque depois que você se casar, você terá se casado com todos os predicados do seu esposo e também com os defeitos que você já sabia que ele tinha. Então agora, de vez em quando, de vez em sempre, você vai ter que exercer um pouco mais de paciência. Essa frase é muito boa. Isso é muito interessante. Você deve manter seus olhos bem abertos antes do casamento e meio fechados depois. Vale para todo mundo, para os homens também. Assim, a mulher casada deve se concentrar nas qualidades positivas de seu marido e minimizar suas idiosincrasias irritantes. Não é que você vai ignorar os defeitos dele, mas você sabia que ele tinha. Então ressalte o que é positivo, quando necessário fale, mas fale com amor e misericórdia. Não ficar falando aquilo todo dia, toda hora você sabia. E aí, cuidado com as idiosincrasias irritantes. Idiosincrasias são os seus costumes que ele já trazia, são suas manias, sua maneira de viver, de proceder ali. São particularidades do comportamento de cada um. Seu esposo tem particularidades de comportamento que são só dele. São as suas idiosincrasias. Algumas são irritantes. Preste atenção antes do casamento. Se você não pode suportar isso antes do casamento, então não case. Você já não podia suportar antes, então ressalte o que é positivo e minimize aquilo que é irritante nele. Provérbios 10, 12. Vamos lá? Meninas? O amor cobre todas as transgressões. Provérbios 10, 12. Não quer dizer que as ignora, só quer dizer que você vai conseguindo suportá-las. Deus, quando fala que o amor dele cobre multidão de pecados, ele não ignora os pecados que nós temos. Ele enviou seu Filho Jesus para tratar conosco. Ressalte as qualidades positivas. 1 Pedro 4, 8. Acima de
Que o amor cobre multidão de pecados. É um conselho geral para todos, para toda a igreja? É. E é um conselho para o casamento também. E não é assim que nós queremos ser vistos? Como alguém amoroso? É assim que nós queremos ser vistos. E aqui eu queria abrir um parêntese. Moças, já que nós falamos aí um pouquinho antes das que não se casaram ainda, não existe namoro evangelístico. Se você quer evangelizar alguém, fale de Jesus para ele. Ah, mas eu vou namorar e ele vai se emendar. Não existe namoro evangelístico, não existe noivado evangelístico e não existe casamento evangelístico. Se você já fez, você já fez. Mas se você está solteira, presta atenção nessa palavra. Você já fez, vamos orar para que Deus tenha misericórdia. Mas se você é uma moça que ainda não se casou, isso vale para os rapazes também. Não existe namoro evangelístico. Fale de Jesus para as pessoas, mas procure um homem santo para se casar. Um homem que está buscando o Senhor. Repare que eu não usei a palavra um homem cristão, usei a palavra um homem santo. Por quê? Porque há muitos que estão sentados no banco de igreja e não são cristãos, não estão buscando santidade. Tem um discurso, são bons de discurso, conhecem a doutrina, mas não estão buscando santidade. Então, meninas, vamos tomar cuidado com isso. E rapazes também. A esposa santa respeita o seu marido. Efésios 5:33. Vamos lá? Não? Então, cada um de per si, de si mesmo, ame sua esposa. E a esposa respeite o marido. Há algumas que não respeitam, né? Efésios 5:33. Algumas não respeitam. E é importante que haja respeito. É importante que esse vínculo seja estabelecido. Um homem amoroso respeitará a sua esposa. E a esposa deve respeitar a sua esposa em todo o tempo também. Seu respeito pelo seu marido começa em seu coração e se expressa no tom de sua voz, em sua expressão facial, em seu afeto ou na falta dele e nas palavras. Tem mulheres que não respeitam seus esposos e eles sentem isso. Você sente, a gente sente às vezes, no tom de voz, na expressão. Você percebe, ele percebe, o cônjuge percebe. Você deve respeitar então o seu esposo. Ele deseja que você reconheça o seu trabalho e aprecie seus presentes, assim como ele automaticamente contrai o bíceps quando você coloca sua mão acima do seu cotovelo. Ele também desenvolve as qualidades que você elogia. Como assim pôr a mão acima do cotovelo? É quando você pega ele assim para caminhar do lado dele, aí ele aperta, né, numa atitude de querer te proteger. Assim também as qualidades dele vão se desenvolver se você o respeitar. Há esposas que não respeitam, né? A gente já ouviu muitas vezes: esse marido não presta para nada, esse emprego dele não presta para nada, esse homem nunca vai chegar a lugar nenhum. Tem esposa por aí nesse mundo que fala isso. E até algumas que estão em igreja. O respeito é importante, é necessário. Uma esposa santa deve aprender a respeitar o seu marido. Entre em seu mundo, no mundo do seu marido, perguntando pelo seu dia. Mantenha-se conectada. Discuta os pensamentos e sentimentos de seu coração sobre coisas naturais e espirituais. Mantenha vivo o romance e a intimidade. Às vezes você só espera dele, mas ajuda também, minha irmã. Ajuda aí, vamos lá. Continue a namorar. Mantenha-se saudável e atraente na medida do possível. E sempre seja afetuosa. Alimente seu casamento, ele é precioso. Tem esse ponto aqui, né? Mantenha-se saudável e atraente na medida do possível. Não é que você vai virar uma adoradora do seu corpo, não é que você vai morar na academia, não é que você tem que ter o corpo perfeito. Na medida do possível é também que você não vai relaxar. Você não vai, já casei mesmo e não preciso mais de nenhum cuidado, não preciso mais ficar bonita para ele, não preciso... A rotina foi chegando, o tempo foi passando e você vai ficando assim, mais descontraída, mais despreocupada com essas coisas. Mantenha-se bela para o seu esposo na medida do possível. É claro que a idade vai chegar, é claro que o tempo vai passar, é claro que as marcas do tempo virão, é claro que você tem marcas porque você teve gestações, porque você teve partos, por muitas questões, mas dá para manter a chama acesa, dá para agradar o marido com certeza. A esposa santa também é abençoada quando se submete à liderança de seu marido. Efésios 5, 22 e o 24. Vamos lá, meninas? Ok, Efésios 5, 22. Agora o 24. Como, porém, a igreja está sujeita a Cristo, assim também
Efésios 2:24. Como a igreja está submissa a Cristo, e o relacionamento ali ela é profundamente amada por Cristo e ela obedece a Cristo, trabalha por Ele. Não por constrangimento, imposição, relação ditatorial, mas por extrema gratidão e alegria. Então, aquilo que você faz junto com o seu marido não deve ser por constrangimento, por uma palavra ditatorial de um homem que diz: a Bíblia diz que você tem que ser submisso. Aquele homem que nem lê a Bíblia, mas sabe o que está escrito lá. Em algum lugar, alguém falou para ele. Não, você vai fazer isso por extrema gratidão. Lembrando que a palavra submissão, nós desdobramos ela, eu faço muito isso em casamento, né? É sob a mesma missão. Sub é um prefixo preposicional que designa lugar. Sub, de baixo. Missão, algo que vocês vão realizar juntos. Então a esposa está sob a mesma missão do seu marido. A ideia é: você ajudará o seu marido. A ideia ficou bem clara quando Deus criou a mulher. Ele deu ao homem uma ajudadora. Não deu uma escrava, não deu uma serva, também não deu uma patroa. Deu uma ajudadora. Uma ajudadora. E é isso que tem que ser. A equipe formada por marido e esposa pode ser comparada ao presidente e vice-presidentes de uma empresa especializada em liderança. São pessoas de valor igual, como são também crianças e funcionários, mas alguém precisa estar no controle. Marido e esposa devem ser melhores amigos que tomam decisões juntos para o bem da família. Para o bem da família. Quando não conseguem chegar a um acordo, o marido tem a última palavra. Então vamos sentar, vamos discutir, não tem acordo? Aí o marido vai decidir, então alguém precisa decidir. Então o esposo decide. Agora o esposo tem que entender que o fato dele ser o cabeça traz para ele a responsabilidade também. Deu certo ou não deu certo? Ele concordou? A partir de agora é responsabilidade dele. Se deu certo, a responsabilidade é minha. Se deu errado, a responsabilidade é minha. Assim que o homem tem que pensar. E não com aquelas acusações: está vendo, mulher? Fui te ouvir, ó, a culpa é sua, porque isso aqui aconteceu. Não, você ouviu, você concordou. A partir daquele momento é uma decisão e é responsabilidade sua. Assuma essa responsabilidade, ó. E a sua esposa vai estar submissa, porque alguém tem que dar a última palavra. Efésios 5:23. Vamos lá, meninas. Por quê? Sendo Jesus o Salvador do corpo. Ele faz bem na sua igreja. O marido deve ser o cabeça. E a sua ação sobre a sua mulher e sobre a sua família deve ser sempre benéfica. E nunca egoísta. A submissão tem a ver com isso. A esposa deve falar, a esposa deve compartilhar, a esposa deve discutir. Ambos devem discutir os assuntos. E quando chegam a um acordo, bom está. Quando não chegam a um acordo, o marido precisa então dizer: é assim que vai ser. E assumir o ônus disso e o bônus, o que quer que venha, sem ficar depois lançando acusações. Ah, mulher, tá vendo? Você quis fazer assim, aí, não, a coisa está resolvida. Alguém precisa liderar esse negócio. E Deus deu esse papel ao homem, que é um líder, não um ditador. Ele é um cabeça, não o controlador. Ele é aquele que conduz, não o ditador da sua casa. Alguém precisa ter a palavra final. E Deus deu ao homem. Então Efésios 5:23 é o que nós acabamos de ler. Vamos adiante. É difícil respeitar alguns homens e se submeter a eles. Sua esposa tem a tarefa desafiadora de elevar a sua conduta, a dela, né, e a do seu esposo, e seguir o caminho dourado de obedecer a Deus. Poxa vida, meu marido é difícil, mas eu vou obedecer ao Senhor e eu vou tentar edificar a vida desse homem. Eu vou orar por ele. Ninguém ignora que existam homens difíceis, não. Existem. Que às vezes têm ideias difíceis. E o princípio da obediência, querida, passa pelo mesmo princípio de obediência em qualquer área da vida. Você vai obedecer ao seu esposo, enquanto isso não implicar em desobedecer a Deus. O dia que desobedecer a Deus, olha, você está me fazendo desobedecer a alguém que é maior do que você na minha vida, que é o meu próprio Deus. Tem homens que são difíceis mesmo. Então você vai orar pelo seu esposo, você vai buscar a sabedoria de Deus para lidar com ele, e pelo seu exemplo você vai buscar elevar a conduta desse indivíduo. 1 Pedro 3, 1 e 2. Vamos lá, meninas, mulheres. Para que
de temor. 1 Pedro 3, 1 e 2. Puxa, fiquei com uma responsabilidade grande agora. Ficou, querido. Seu marido não teme a Deus, e isso faz dele um marido que talvez não compreenda esses princípios das Escrituras. E o pouco que ele ouviu falar deles, ele não entende, que é, por exemplo, a questão do princípio da submissão. Então você vai testemunhar na sua casa, querido, quando tendo oportunidade, falando. E na maioria das vezes, testemunhando, até silenciosamente, mostrando as suas atitudes para que ele seja impactado. É um desafio para aquelas cujos esposos não são cristãos. Grande desafio. Essa esposa não é um capacho. Ela pode não facilitar ou aprovar o pecado, mas exerce um amor difícil. Ela precisa orar por força. Ela espera e ora para que ele seja santificado por meio de seu exemplo. 1 Coríntios 7, de 10 a 17. Um bloco maior, mas nós vamos ler. Vamos lá, meninas? Ora. É assim que eu ordeno em todas as igrejas. A ideia então, querida, é que você santifique seu marido com o seu procedimento. E é claro que ele trata dos dois casos. Agora, uma coisa importante sobre esse texto. Paulo está escrevendo, e ele está escrevendo a uma igreja específica nesse caso, mas dando orientações dizendo que ele explica assim para todas as igrejas. E ele está falando desse caso de irmãos que creram em Cristo já estando casados. Porque na cabeça de Paulo, se você ler as Escrituras, ele espera que aqueles que já são cristãos e ainda não se casaram, que se casem com pessoas da mesma fé. Então esse texto aqui não abre um precedente para que você, moça que não se casou ainda, se case com qualquer rapaz, e que você, rapaz, escolha qualquer moça. Esse texto está falando de cristãos que vêm a Cristo já estando casados, e o Senhor os alcança. Então ele está dizendo assim: olha, se ele vai viver com você, viva com ele. É um desafio. Se ele consente em viver. Agora, se ele é tão avesso à fé que não quer nem te ver, você não tem como segurá-lo. Eu gosto de abrir este parênteses nesse texto, porque eu já ouvi ser usado de maneira incorreta, para dizer: tá vendo? Eu posso me casar de qualquer maneira, porque depois eu vou santificar o meu marido. Você sabe se você vai salvá-lo? É a pergunta de Paulo ali no final. Como é que você pode saber? Você não pode. Então, meninas que ainda não se casaram e rapazes que ainda não se casaram, casem-se no Senhor. A esposa santa viverá bênçãos se ela seguir o plano de Deus para o casamento, e as pessoas em sua volta também serão abençoadas. Não só o seu cônjuge, mas as pessoas à sua volta serão abençoadas. Esse é o nosso estudo de hoje. Quero saber se ficou algum ponto para a gente considerar ainda. Alguma coisa que você gostaria de falar, perguntar? Não? Lembrando, queridos, que é claro que a gente sabe que em alguns casos, alguns relacionamentos, isso já está feito. Você se casou, era um cristão, mesmo assim, você se casou, e agora? Agora você vai honrar seu compromisso, você vai orar pelo seu esposo, você vai caminhar com ele, ou como hoje estamos falando especificamente para as mulheres, e vamos clamar ao Senhor para que Ele seja gracioso para com a nossa casa. Mas nós precisamos instruir nossas meninas dentro da perspectiva correta. E a perspectiva correta é que você, menina, você, moça, você, mulher que ainda não se casou,
moça que não se casou, busque um casamento no Senhor, debaixo da vontade do Senhor, do senhorio do Senhor, que ore muito. E que nossas irmãs sejam esposas santas mesmo, em nome de Jesus. Oi. Em termos proporcionais, é muito mais normal o homem não crente e a mulher crente do que O contrário. É mais normal. A mulher tem aquela expectativa de que eu vou consertar o meu marido, né? Por amor, ele vai mudar, o meu amor vai mudá-lo. E é por isso que a gente lá no começo falou, olha, não tem namoro evangelístico, casamento evangelístico, não tem. A mulher tem mais esse instinto, né, de que o meu amor vai mudar fulano, o meu convívio, eu vou amá-lo tanto que ele vai mudar. O homem é mais prático nesse aspecto. Tanto que o homem que não conhece a Cristo costuma aprontar bastante, mas o dia que ele quer casar, ele gosta bem de procurar dentro de uma igreja uma menina para casar, porque ele não quer as meninas com as quais ele andava antes. Ele já quer uma menina transformada, e as meninas têm que ficar espertas com isso. E o senhor já presenciou algum homem cristão casado com uma mulher não cristã e ela veio a ser cristã posterior? O senhor já presenciou isso? Já presenciei algumas coisas dessa natureza, mas assim, por exemplo, eu conheci um presbítero que ele já era casado, depois veio a Cristo e teve que viver nesse relacionamento a vida inteira. A sua esposa nunca veio a Cristo. Depois ele veio a falecer pregando. Ele terminou sua pregação e ele faleceu assim que terminou a pregação. Ele se curvou sobre o púlpito para orar, um outro irmão orou e ele não levantou mais. Ele crente, criou as filhas na igreja e a esposa nunca tinha vindo. Depois que ele morreu, a esposa está na igreja. Tem essas coisas também. Eu acho, não sei se era isso que você estava, se era nessa perspectiva, né? Nessa perspectiva. Existe mais casos de mulher crente casada com não crente do que Isso. homem crente casado com mulher não crente. Existem mais casos. Sim, existem mais casos. Tá? Até porque também é aquilo que eu estava te falando. A mulher sempre tem aquela perspectiva de que eu vou mudar fulano. E o homem tem aquela perspectiva, agora eu não quero, quando ele não é um cristão, agora eu não quero aquelas mulheres com as quais eu andava, eu quero uma que anda direitinho, eu quero uma mulher que está guardadinha. O homem tem esse desejo. Então, raramente o homem vai procurar uma moça que tem uma vida mais desregrada, alguma coisa assim. Por isso você vê muito essa perspectiva maior, tá bom? Queridos, mais alguma coisa? Se não, eu espero que o Senhor abençoe as irmãs e que sejam esposas santas. E as que não são esposas ainda, que já se preparem para ser esposas e santas diante do Senhor. Amém? Nós vamos orar encerrando então, pedindo ao Senhor para que fale aos corações em nome de Jesus.